Olá, bem-vindo quem é a primeira vez está no canal sobre aprendizado ágil, um aprendizado objetivo, onde em cada aula entregamos um conteúdo completo, pronto para ser usado, sem uma aula interrompida, que vai continuar apenas no dia seguinte ou depois de um momento, mas uma aula em cada ciclo é uma aula completa. Justamente sobre isso que eu vou falar, sobre o ciclo de vida de uma aula, dentro de um aprendizado em camada. Então, dentro do aprendizado de camada, vamos ver como funciona o aprendizado iterativo e incremental. Agora, sem mais enrolação, vamos lá para a aula. Quem está por dentro do ensino ágil, como eu falei aqui na introdução, nós aprendemos um conteúdo completo em cada aula, com as questões que explora o que é necessário saber. Ou seja, a gente entrega uma aula completa que você, o aluno, você é capaz de ensinar para que o aluno entenda tudo o que ele precisa saber sobre aquele conteúdo. São os 3 tópicos que a gente sempre repete. O que é isso, para que serve e como usar, né? O que é? Você pega um tópico e ali vai responder a pergunta. O que seria isso? O que seria esse conteúdo? Você explica o que é, de uma forma objetiva e completa, claro. E agora, para que serve? Para que serve aquele conteúdo? E exemplos, que é a aplicação, como usar, mostrar na prática. Se for uma matéria como português ou matemática, ele vai aplicar exercício e praticar. Então, como eu falo, vamos falar agora sobre o ciclo de vida da aula. A aula, cada módulo da aula, ou seja, cada momento da aula, você tem que entregar uma aula completa. Que eu falei, no Fundamental 1 a gente tenta ser sucinto e objetivo e completando cada ciclo da aula até 20 minutos. Ideal uns 12, 15 minutos, mas podendo prolongar até 20 minutos. Se for Fundamental 2, ensino médio, dependendo do ano ali, da turma, né? Aí você pode passar de meia hora, 40, ensino médio talvez, já estão meio adulto lá, chegando no máximo a 50 minutos, mas tem que ver, a gente começa a observar. Os alunos perderam a atenção? Por isso que eu falo, no ensino ágil, a gente foca na qualidade, não na quantidade. Por isso, as aulas têm que estar sempre alternando, sempre de uma forma que capte a atenção do aluno. Por isso que eu falo, vamos ver um ciclo de vida ali, um momento ali de 20 minutos. Depois dos 20 minutos, quem é professor do Fundamental 1, troca de matéria e vai para outro assunto. Quem é professor especialista daquela matéria, aí aqueles outros 20 minutos, você troca para uma atividade de aplicação, como eu já falei em outros vídeos, jogos, exercícios, né? Usa uma peça de teatro para revisar o conteúdo. Então, você vai estar variando esse conteúdo. Quando você retornar, então vamos ver, você começou um assunto novo ali, levou 20 minutos aí, 15 a 20 minutos, concluiu. Foi um ciclo da aula. Então, lembra como se fosse uma cebola, né? Então, você está no miolo, você completou aquele primeiro anel, pronto. Aí depois você vai voltar, depois de alguns minutos, né? Ou no dia seguinte, aí você vai aprofundar um pouco mais ou consolidar. O que eu recomendo? Primeiro você vai fazer a análise da aula, o que é, para que serve e como usar. Aí no segundo momento, né, como aprendizado, nós vemos que é aprendizado em camadas, a gente vai para a segunda camada. O que às vezes, por exemplo, eu faço, cada um vai ver a necessidade, cada turma varia um pouco. Na segunda vez, aí eu uso uma forma de jogos, como eu falei. Vamos ver, primeira aula você passou o conteúdo lá, expandiu, fez as pergunta para o aluno o que é, aquela forma que eu já falo sobre interagir, todo mundo participar, observar. Por isso que a técnica que estamos usando, dentro da metodologia ágil, usa a técnica de engenharia,
iterativo e incremental. Porque iterativo, você vai observar a necessidade da turma, você não apenas quer completar o conteúdo, você apenas não quer chegar no final da apostila, não quer chegar no final da matéria, da disciplina, do livro, o que seja, mas você quer que realmente haja um aprendizado. Então a mesma coisa, você faz um produto na engenharia assim, você lança um produto, uma máquina, né, qualquer módulo, né, um motor, um software, você testa. É que nem com os alunos, você começa e faz aquelas perguntas. Se for assunto novo, é a mesma coisa, o teste vai falhar. E o que acontece? E você vai preparar a aula, ou seja, vai preparar ali, na engenharia no caso, você vai preparar, fazer um cálculo para que aquilo conserte o problema do teste. Então é a mesma coisa, você vai perguntar para o aluno, então você vai preparar baseado na resposta que ele deu para você testar o conhecimento. Então você fez o primeiro ciclo dessa forma, né? É o ciclo de vida do aprendizado e vai para o anel maior ali da cebola. Imagine uma cebola. Aí você vai incrementar mais alguma coisa. Por isso que eu falo, é interativo, você ver onde estão os erros, onde está o acerto, onde precisa adaptar e incrementar uma coisa nova. Aí vamos dizer, na segunda vez você usou perguntas rápidas, pode usar lá o flashcard e você vai acrescentando alguma coisa. Quando ele responder, você já acrescenta alguma coisa e vai passando um novo conteúdo, acrescentando pouco a pouco, que nem eu falei, o cérebro funciona assim, por ligações. Você usa um conhecimento prévio e acrescenta um pouquinho mais. Talvez na segunda vez seja só uma forma de reforçar, vai depender da concentração da turma, do nível, por isso que eu falo também a respeito do teste de carga. Então são muitas ferramentas que a gente vai usando de acordo com a necessidade, nunca vai usar tudo de uma vez, mas a gente está construindo o ensino, né? Igual a engenharia. Aqui é uma parte da engenharia, a gente está construindo os alicerces para depois preencher. Quando tiver preenchido, a gente usa a arquitetura, né? A arquitetura do ensino, como eu falei, a arquitetura do aprendizado, que a gente vai arquitetar todas as coisas que já está estruturada, a gente vai arquitetar no lugar certo. Então a gente vai para o segundo ciclo. Aí no terceiro ciclo, você vai também iterativo, vai observar a necessidade, se precisar voltar um pouco, corrigir, você fez o teste, né? O teste lá de funcionamento, igual você lançou um sistema de computador, por exemplo. O sistema não funcionou, vou entregar para o cliente assim mesmo. Não. O sistema ali das perguntas, da resposta, os alunos não entenderam nada, mas mesmo assim eu tenho que ir para o próximo ciclo. Não, você vai corrigir, vai ver onde estão as falhas, vai ver o seu código, né? Ou seja, a sua aula, o seu conteúdo, assim, o seu algoritmo, o que você errou ali naquele momento. Por isso que o trabalho de engenharia é minucioso, né? E então a gente está aplicando o conceito de engenharia na educação para poder ter um resultado qualitativo e quantitativo, ou seja, com qualidade e conteúdo, né? Aquela forma que você vai estudar 3, 4 vezes a mesma coisa e no final o aluno, a criança não entendeu nada. Você completou o livro inteiro e no final do ano não sabe nada, no próximo ano a professora fala, mas a professora, às vezes foi a mesma professora, mas ano passado eu te ensinei isso, como que você não lembra? Como eu falei, ensino e aprendizado são sinônimos. Se não houve aprendizado, logo não houve ensino. Então você vai, vamos ver no segundo ciclo, aí você já coloca um pouco de exercício, né? Você já foi no terceiro, né? Terceiro anel. Você já coloca um pouco de exercício, atividade, vai ver a interação com os alunos para ver onde estão os erros, corrigir, incrementando algo mais, vai se aprofundando, né? E vai crescendo. Então a gente vê com o aprendizado aqui, para concluir, o que eu falei, as aulas aqui tem que ser sempre mais objetiva possível, porque a gente, né, não tem tempo a perder, principalmente professor, tem que preparar planejamento, conteúdo, etc. Então tem que ser mais objetivo. Então você fez a parte de interação com o aluno ali, né? Quando a gente vai lançar um produto de engenharia, a gente tem que ser iterativo, incremental, né? Dentro da metodologia ágil, que é o objetivo, o que é, para que serve e como usar. E você viu que o ciclo como funciona, né? Como se fosse uma cebola, vai aumentando e vai aprofundando. É o aprendizado em camadas, cada vez a camada vai ficando mais forte, mais grosso.
Então, quando você der várias voltas, na verdade, o aprendizado nunca acaba. Então, você pode ir aumentando o círculo, né? Por círculo da ideia de infinito, né? Ele vai dando voltas e vai aumentando e vai alcançando mais conteúdo. Tá ok? Então, fica isso como hoje, para nós aprendermos e aplicarmos.